está ministrando e transmitindo a nossa ministração via Facebook, porque muitas pessoas que não estão vindo para a igreja, mas estão querendo ouvir a ministração na sua casa, né? E por isso eu optei fazer essa transmissão ao vivo. Tanto precário, né? Mas Deus é bom. A gente aqui não é uma igreja rica, que tem todo um equipamento, mas Deus nos deu o necessário. E isso é a maior riqueza, é ter o necessário. Amém? O título da nossa ministração de hoje, querido irmão, querida irmã, é 5 benefícios da comunhão entre os irmãos na fé. 5 benefícios da comunhão entre os irmãos na fé. E o texto áureo nosso encontra-se aqui no Evangelho de João, no capítulo de número 17, no versículo de número 11, versículo de número 20, versículo de número 21 e versículo de número 23. Então abra aí a tua Bíblia, Evangelho de João, capítulo de número 17 e versículo de número 11. Vamos ler a palavra do Senhor. Portanto, agora é a hora da ministração da palavra, né? Eu pediria que os irmãos não ficassem circulando mais no templo, enquanto a palavra está sendo ministrada. Amém? Todos já abriram? Evangelho de João. A Angélica está fazendo assim, não, tira a máscara. Tirei. Pronto. Tirei a máscara, já que eu estou sozinho aqui no púlpito, eu vou ficar sem a máscara. Ela deforma a barba da gente, né? Mas glória a Deus. Todos já abriram? Evangelho de João, capítulo de número 17. Opa, agora quem saiu aqui fora fui eu. Evangelho de João, capítulo de número 17, versículo de número 11. Deixa eu abrir aqui, quem não abriu fui eu. Isso. Amém? O texto diz assim: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me destes, para que eles sejam um, assim como nós. Agora, vamos lá para o versículo de número 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da tua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Agora vamos no verso 23. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes, como também amastes a mim. Amém? Curve a tua cabeça um pouquinho. Bendito sejas tu, Senhor, Rei do Universo, tu que nos deste a tua palavra e por intermédio dela, Senhor, fizeste todas as coisas. Bendita seja a tua igreja que aqui está reunida, Senhor, nessa manhã, para juntos glorificarmos o teu nome, te exaltar e enaltecer o teu nome. E agora, Paizinho querido, nós bendizemos o teu nome, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado pela leitura da tua palavra, obrigado por esse texto que o apóstolo João deixou registrado, que teu Filho Jesus Cristo nos deu, Senhor. E hoje, com ele, Paizinho, nós vamos pedir que o Senhor edifique as nossas vidas, edifique a nossa casa, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar aí um pouquinho.
eu queria cumprimentar não só você, os irmãos que estão aqui, mas também você, meu amado irmão, que estão aí no Facebook, no WhatsApp, aliás, no Facebook e no YouTube também, que estamos transmitindo essa ministração. Que Deus possa abençoar a vida de você, meu amigo ouvinte, e você, irmão, que está aqui na igreja. E o que eu quero falar seriam os 5 benefícios da comunhão entre os irmãos na fé. Eu quero falar de uma coisa, irmãos: comunhão. E eu quero que você reflita com toda a honestidade, né? Não é fácil conviver com outras pessoas, é fácil? Eu quero que você seja bem sincero, vamos ser sinceros entre nós. É fácil conviver? Às vezes é tão difícil conviver comigo mesmo, né? Às vezes é fácil, mas na maioria das vezes é difícil. É difícil, mas é de suma importância. Então, vamos ver, partindo dessa premissa, nós vamos fazer todo o nosso sermão. Nenhum de nós somos perfeitos, nem mesmo o cristão mais espiritual que você possa encontrar não é perfeito. Nós não somos perfeitos. Não tem como. Portanto, eu tenho os meus defeitos, e os meus defeitos às vezes incomodam o meu cônjuge, incomoda o meu colega de ministério, incomoda a igreja, não incomoda? Assim como você tem os teus defeitos. Então, irmãos, conviver com outras pessoas é difícil demais. Muito difícil. Outro dia desses, uma pessoa falou assim para mim: eu prefiro lidar com animal do que com gente. Eu fiquei imaginando, né? Eu estava tratando da minha égua na quarta-feira, na quarta-feira, na quinta-feira eu estava tratando a égua, fomos ferrar a égua, trocar a ferradura, mas ela me deu um pisão no pé. Eu falei, caramba, eu preferia que o irmão tivesse pisado no meu pé do que essa égua, porque olha, doeu. Aí o Senhor falou assim para mim: é difícil conviver com as pessoas, é mais difícil conviver com os animais, porque eles incomodam mais. Mesmo assim, irmãos, mesmo sendo difícil viver com os irmãos, mesmo cada um tendo o seu defeito, mesmo o defeito da Angélica me incomoda, o meu defeito incomoda a Angélica, mesmo, o defeito de vocês me incomoda e os meus também incomodam vocês, mesmo assim, nós somos chamados para viver em comunhão. Engraçado, né? Fomos chamados para isso, para viver em comunhão. Por que nós fomos chamados? Porque esse é o desejo de Jesus. Olha o texto que nós lemos, nosso texto áureo. Esse é o desejo de Jesus, que a igreja viva em comunhão. Quem acha que pode ser crente em casa por causa do defeito dos irmãos, está enganado. Não consegue. Não tem comunhão. Não, eu não vou naquela igreja porque o pastor é barbudo, eu não vou naquela igreja lá porque naquela outra igreja porque o pastor, ele tem o nariz muito grande, eu não vou naquela outra porque não sei o quê, eu não vou naquela... E cada um inventa histórias. Só que seguir Jesus sozinho não dá. Não produz santificação, não produz comunhão. E a santificação, ela vem com a comunhão. Viver em comunhão é uma ordem de Jesus. Certo? E somente somos igreja quando estamos juntos. Porque se você sair desse grupo e for embora, você deixa de ser igreja. O grupo continua sendo igreja. Quando você volta para esse grupo, você volta a ser igreja. Então nós só somos igreja quando nós estamos juntos, em comunhão. Portanto, irmãos, a comunhão com os nossos irmãos traz para nós
alguns benefícios. E eu quero trazer 5 desses benefícios. E qual o primeiro benefício que isso pode trazer? Abra aí, irmão, a tua Bíblia. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Olha aqui, ó. O que o escritor aos Hebreus fala: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Olha, irmãos, quando nós estamos sozinhos, quando nós deixamos de congregar, quando nós nos isolamos, facilmente nós caímos em desespero. Facilmente nós caímos em dificuldades. Facilmente nós entramos em parafuso. E aí bate a depressão. Bate vários males. Por quê? Porque nós deixamos a congregação. E aí, o que começa a acontecer? Quando nós abandonamos a igreja, quando nós abandonamos a comunhão, as dificuldades aumentam. E aí, sabe o que acontece? Aí vem as dúvidas. Primeiro, vem a dúvida da nossa salvação. Será que eu sou salvo? Vem a dúvida da existência de Deus. Vem a dúvida da pessoa de Cristo. Vem a dúvida se é possível vencer. Não só isso. E aí nós começamos a fazer alguns questionamentos. E começamos a questionar coisas assim, olha, será que eu consigo superar os meus problemas? Irmão, se já está difícil os problemas ao lado de Jesus, pior serão longe dele. Se já está difícil os problemas, tendo toda uma estrutura da igreja para te apoiar, não será fácil vencê-los se você não quiser ficar nessa estrutura. Aí vem outra pergunta assim, olha, Jesus vai mesmo me ajudar? Não vem essas perguntas? Outra pergunta, vale a pena seguir Jesus? E tantas outras, irmãos, que não dá para enumerar agora, porque senão eu vou passar o dia inteiro aqui fazendo perguntas, características de pessoas que abandonam a fé. A princípio do abandono vai ser tudo maravilha, a sensação é de liberdade. A sensação é de liberdade, mas depois começa a vir o desespero, começa a vir as dúvidas, começa a vir as perguntas, começa a vir as dificuldades. Mas, quando temos comunhão com os nossos irmãos, encontramos o quê? Encorajamento, irmãos. Sabe por que encontramos encorajamento? Porque juntos nós podemos partilhar todos os nossos problemas, juntos nós podemos partilhar todas as nossas dificuldades, juntos nós podemos partilhar tudo aquilo que estamos sentindo de amargura, e ela pode ser compartilhada com o irmão, porque sempre um irmão vai ter alguma experiência na sua vida, porque viveu algo semelhante, e ele poderá nos aconselhar. Agora, se eu estou isolado, fora da comunhão, como eu posso partilhar? Como eu posso ser encorajado pelo grupo que ficou? Para as dúvidas que uma pessoa tem, outra pessoa pode ter a resposta. Você já pensou nisso? Você já pensou também que quando temos comunhão, encontramos mais motivação para continuar caminhando com Cristo? E quando estamos afastados, nós nos sentimos sozinhos? Quantos de nós, durante esse período de pandemia, nós nos sentimos sozinhos? Nós ficamos tristes. Mas agora, irmãos, nós retomamos. Agora, irmãos,
Nós temos que esquecer as velhas coisas, deixando para trás e seguir em frente. O outro benefício, irmãos, da comunhão é o crescimento. Abra aí, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Diz assim, olha: consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. O que significa edificar? Ou construir? Edificar não é construir, não é colocar... Falando em termos de construção civil, é tijolo sobre tijolo, colunas, ferro, e depois laje, e parede, reboco. A comunhão entre os irmãos é algo que se edifica, que se constrói. Ninguém passa a ter comunhão com uma outra pessoa de uma hora para outra. Comunhão é algo que se constrói. Porque quando vivemos em comunhão com os nossos irmãos, nós ajudamos uns aos outros a crescer e a ficar maduros. Um pastor, uma ocasião, falou assim para mim. Eu era seminarista, e ele disse assim: olha, você vai ter muitos desafios no seu ministério. E um dos maiores desafios que você vai ter é com aqueles crentes que vai um domingo sim, um domingo não na igreja. Porque ele passa a não ser conhecido nem por você. E você passa a não saber quem é ele. E no dia em que você não conseguir chamar ele pelo nome, porque ele vai tão pouco tempo, ele vai tão pouco na igreja, que você não vai decorar o nome dele, ele vai dizer que você não é pastor. Então não constrói. Muitas das coisas que acontecem conosco, irmãos, é porque nós não construímos relacionamento, nós não construímos comunhão com o nosso irmão do lado. Sabe quando você olha assim para a pessoa? O mundo diz assim, ó, meu santo não bateu com o dele. O mundo tem essa, não fala? Mas não tem essa de santo. O santo bate sim, que o santo é Cristo. É nós que às vezes não construímos comunhão com determinadas pessoas. Talvez porque nós somos introvertidos, tímidos, ou talvez porque a outra pessoa é introvertida e tímida. Mas muito do que acontece entre nós é a falta de construção de comunhão. Em Jesus todos nós estamos unidos como os membros uns dos outros. Jesus é o cabeça e nós somos os membros. Portanto, meu amado irmão, assim como um membro não consegue viver sozinho e crescer no corpo, nós não conseguimos viver sozinho e crescermos. Então essa de congregar, de não congregar, né? Tem uma palavreada aí, os desigrejados. Não é assim que se diz, hein? Não tem os desigrejados? Eu lamento, não tem comunhão. Sem comunhão não tem santificação. E sem santificação não vê o Senhor. Portanto, a comunhão eu desenvolvo. Nós precisamos aprender a desenvolver essa comunhão entre nós. Se nós quisermos crescer, irmãos, precisamos ter comunhão um com o outro. Não tem choro baixo. Acabou. Se você quiser crescer espiritualmente, desenvolva a comunhão. Construa uma comunhão com o seu irmão. Com o seu cônjuge. Irmãos. Existem casamentos onde não há comunhão entre o cônjuge. Não há cumplicidade. Está lá porque está lá, porque a mulher lava, passa a cozinha para o cara e o cara põe o dinheiro dentro de casa e acabou. Mas quando você vai olhar a fundo, não existe a comunhão. Comunhão é ser cúmplice. Comunhão é dividir problemas. Comunhão é orar junto.
Comunhão é doer a dor do outro em você. Comunhão é sorrir o sorriso do teu irmão. Comunhão é viver uma vida que agora o que é dela, o que é teu, é teu. Uma coisa só. A terceira coisa que eu quero trazer para vocês está lá em Gálatas, no capítulo 6, versículo 2. Abra aí a sua Bíblia. Gálatas, capítulo 6, versículo 2, que diz assim, olha: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. É a ajuda. Muitos de nós, irmãos, somos carentes de ajuda, e às vezes não queremos dar o braço a torcer, né? Por orgulho. Mas muitos outros têm tudo para ajudar, mas não querem ajudar, não querem sair do seu conforto. Ser cristão não é fácil. Ser cristão é enfrentar os desafios, as dificuldades e as tentações. E como eu consigo vencer os meus desafios, as minhas dificuldades e as minhas tentações? Quando eu tenho ajuda. Porque todos nós temos desafios diários. Ou vocês não têm desafios diários? Todos nós temos tentações. Todos nós sofremos essas tentações. Todos nós temos dificuldade. Portanto, se é um problema comum entre nós, a ajuda mútua entre os irmãos é o remédio, é o caminho certo. Ninguém é super crente. Ninguém consegue caminhar sozinho. Nós precisamos um dos outros, mas em Jesus nós encontramos a maior das ajudas que precisamos para vencer todos esses males. E em muitas situações, Ele usa o teu irmão para te ajudar. A ajuda vem de Jesus, mas Ele não vai descer do céu, meu amado, minha amada. Ele não vai mandar um anjão desse tamanho, assim não, para te ajudar, para pegar na tua mão, não. Ele vai enviar o seu servo, o teu irmão, aquele que congrega com você, aquele que está do seu lado, aquele que toca instrumento junto com você, aquele que ora. Ele vai usar nós, você. E se nós estivermos isolados do grupo, como podemos receber a ajuda de Jesus? E a quarta coisa, estou terminando, que ainda tem Santa Ceia. Abre lá no livro dos Provérbios, capítulo de número 27, versículo 17. Livro dos Provérbios. Capítulo de número 27, versículo de número 17. Que diz assim, olha: como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Tem um ditado popular que diz assim: a união faz a força, não é verdade? Pois é, ter comunhão com os irmãos nos faz crescer juntos em Cristo. Sabe por que às vezes a igreja está raquítica? A igreja não cresce? Porque nós não temos comunhão interna. Porque eu quero viver o meu mundo e não permito que outras pessoas invadam o meu hemisfério. Queremos blindar a nossa vida das outras pessoas. Quando nós começamos a colocar blindagem nas nossas vidas, nós estamos dificultando o acesso de Cristo em nós. Porque Cristo acessa a nós por intermédio do teu irmão. E quando eu blindo a minha vida, eu coloco máscaras, eu estou dificultando o acesso do Espírito Santo no meu coração para me convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ainda mais, irmãos,
Se um cair, o grupo inteiro ajuda a levantarmos. E quando nós não temos comunhão um com o outro, se um cair, a gente chuta a cabeça, não chuta? Chuta ou não chuta? Isso significa que é falta de comunhão. Mas quando um cai, a gente estende a mão, a gente faz um sacrifício, um pega na mão do outro, mas você vai lá buscar ele no abismo. Porque uma alma é valiosa para Cristo. E quando nós somos faltosos da comunhão, caiu no abismo, a gente vai olhar por cima do nariz assim, ó, e vai falar, também, com aquela vida pregressa que ele tinha, ou que ela tinha que cair mesmo, deixa lá, porque vai para o fogo do inferno, vai virar combustível do fogo do inferno. Mas isso é sinônimo de falta de comunhão quando pensamos assim. Nós precisamos aprender a enfrentar as nossas dificuldades juntos. Até mesmo os santos apóstolos, meu amado, até os mais experientes, eles não viajavam sozinhos, eles andavam em dupla. Por que eles faziam isso? Porque se um fraquejava, o outro estava ali para segurar. O outro estava ali para encorajar. A força que você tem, ela precisa ser transmitida para o seu irmão, porque a força que o seu irmão tem, precisa ser transmitida para você. E se junta uma força na outra, e não há inimigo que derrote, irmãos. Vocês já tiveram a oportunidade de ver como é que o batalhão de choque trabalha quando tem aqueles movimentos, aquelas motinhas, aquelas greves? Vocês nunca viram como eles trabalham? Nunca estiveram por trás? Vocês se lembram quando botaram fogo aqui na estação do Jaraguá? Os mais jovens não se lembram, nós mais um pouquinho de cabelo branco, nós jovens há mais tempo nos lembramos. Vocês se lembram? Eu trabalhava à noite, e eu estava vindo para casa, e eu tinha que atravessar para o lado de lá, para o lado de cá, eu estava do lado de lá, eu tinha que atravessar para o lado de cá, e tinha um pelotão de choque ali para poder impedir os baderneiros, e eu tinha que dormir, eu estava morrendo de sono. Aí eu vi um oficial, eu cheguei nele, eu expliquei a situação para o moço, eu preciso atravessar, eu cheguei agora no trabalho, tenho que dormir, não tem nada a ver com esse negócio. Ele falou assim, nós vamos te atravessar. E sabe como que eles fizeram? Irmãos, eles tinham um escudo aqui, ó, um escudo aqui, o outro com o escudo aqui. Aí o que estava aqui com o escudo passava a mão no braço do outro aqui, ó, e eles iam assim, ó, de braços dados, o escudo, porque se viesse pedra, e não tinha força que resistia. Nós precisamos fazer isso. A igreja de Cristo precisa se unir em força. Muitas das vezes nós vivemos em guerra contra o nosso próprio irmão. Nós ficamos nos guerreando entre nós. E aí sabe o que acontece? Nos enfraquecemos. E quando vem a tentação, quando vem o golpe do inimigo, derruba tudo. Uma igreja unida pode fazer muito mais do que vários cristãos separados. Por último, irmãos. Por último, o pastor hoje veio afiado, né? Mas ele estava mais afiado domingo passado, né? Estava mais bravo. Abra aí João, Evangelho de João, capítulo 13, versículo de número 35. Evangelho de João, capítulo de número 13, versículo de número 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Olha aqui, irmãos. O amor é a melhor parte de ter comunhão com os irmãos. Sabe por quê? Olhando do ponto de vista estomacal. Porque tem umas irmãzinhas que fazem um rango gostoso e o amor faz a gente comer na casa delas. Né, Taninha? Até aquele guisado lá, né?
Irmãos, e nós só somos conhecidos que somos discípulos de Jesus se nós nos amarmos. Porque se a gente ficar mordendo um ao outro, isso demonstra que nós não somos discípulos de Jesus. Quando nós temos comunhão, nós partilhamos a nossa vida com nossos irmãos, ganhamos intimidade e aprendemos a amar de verdade, irmãos. Não existe amor sem intimidade. Não existe. O amor, ele requer que nós fiquemos próximos uns dos outros. Não dá para dizer que nós amamos na distância. Não se ama à distância. Se ama perto. O amor perfeito de Jesus se expressa em nossos relacionamentos. Então, quando nós temos um relacionamento perfeito, quando a nossa comunhão é perfeita, aí floresce em nós o amor de Cristo. E as pessoas vão perceber, esse povo é discípulo de Jesus. Caso contrário, irmãos, as pessoas vão maldizer o nome de Jesus. Esse povo vive se mordendo, vive se engalfinhando. O amor que vem da comunhão é muito especial. As pessoas com quem temos comunhão se tornam nossa família. Irmãos, se torna nossa família. E você não defende um familiar seu? Mexe com o filho meu para ver se eu não viro o bicho. Claro que eu viro, qualquer pai, qualquer mãe. E quando nós desenvolvemos, ou melhor, construímos essa comunhão, desenvolvemos esse amor, essas pessoas se tornam nossa família. E não mexe com ele não, porque vai se ter comigo. E todo esse amor, irmãos, que vem de Deus, até assim em nós, ele não é perfeito. Sabe por quê? Porque muitas das vezes é complicado amar o irmão com os defeitos que ele tem. Mas nós temos que amá-lo, mesmo com um monte de defeitos. Que Deus possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Você também, meu amigo ouvinte que está aí no Facebook, aprenda a amar, a ter comunhão, volte a congregar, em nome de Jesus. A igreja está de portas abertas para você, meu irmão, que está com medo da pandemia, volte. E para você que não é membro da Comunhão Cristã Jaraguá e quer conhecer a nossa igreja, eu estou falando aqui para o pessoal que está nos assistindo online. A nossa igreja fica na rua Arroio das Flores, número 200, Jardim Bandeirantes, Jaraguá, São Paulo, e os nossos cultos são domingo às 10 horas da manhã. Deus abençoe você, Deus abençoe você, minha amada irmã, meu amado irmão, tantos aqui presentes como daqueles que estão na mídia social.